que é que nós temos aqui no Lisbon Awards Group? Temos vários prémios, hoje não só na área da publicidade, e vários eventos. Temos aqui alguns exemplos deles, como por exemplo os prémios lusófonos de arquitetura e design de interiores, que provavelmente não vos dizem muito, os prémios lusófonos da criatividade, dos quais estávamos a falar, os prémios de autarquia do ano, que fazemos em conjunto com o Jornal Económico Eco, e também o Portugal E-Commerce Awards, que fazemos também com o Jornal Económico Eco, e ainda o Lisbon Advertising Festivals Group, que tem vários festivais mundiais, como a Margarida dizia, e que é o único festival mundial de publicidade sediado em Portugal e o único, desde sempre, também com cariz mundial. Mas já voltaremos aqui à nossa história. O que eu gostava de tentar explicar aqui hoje era um bocadinho como é que nasceram os prémios de publicidade e porque é que passaram a existir prémios de publicidade, porque é que alguém um dia se lembrou disto. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que é que isto aqui tem de comum, o que é que a Piazza São Marco em Veneza, Monte Carlo no Mónaco e o Palais de Cannes têm em comum. Tem em comum que estão os três na origem do primeiro grande festival de publicidade, conhecido por todos vocês, que são os Cannes Lions. Os Cannes Lions nasceram pela mão de um senhor inglês chamado Roger Atwell, que mais tarde acabou por vender a outro grupo inglês o festival, mas que em 1940 teve esta ideia genial de criar um festival de publicidade num sítio que já tinha um festival de cinema. E não era em Cannes, era em Veneza, e daqui a foto da Piazza de São Marco. E foi precisamente aqui em 1940 que Roger Atwell, num total de 170, salvo erro, inscrições que houve nesse ano, consegue pegar na publicidade e fazer o primeiro prémio mundial de publicidade. É interessante a ligação que sempre houve, vamos perceber um bocadinho mais à frente, entre a publicidade e o mundo do cinema. Ou seja, o Festival de Cannes, que ainda não era em Cannes, nasce em Veneza porque já havia ali um festival de cinema. Eu não sei se vocês nunca pararam para pensar, mas o símbolo de Cannes e do Festival de Cinema de Cannes é uma palma de ouro, não é um leão. O leão é precisamente o símbolo de Veneza e da Piazza de São Marco, onde estão os leões de Veneza. Acontece que o Sr. Roger Atwell fez o primeiro prémio de publicidade em Veneza, não ficou contente com a escolha do local, mudou para Monte Carlo, para o Mónaco, no ano seguinte, em 1941, e depois só em 1942, 3 anos depois, é que o Festival de Cannes passa a chamar-se Festival de Cannes e fica efetivamente em Cannes, mantendo, o que é curioso, a sua origem do leão de Cannes, que ainda hoje todos conhecemos. E, portanto, esta história gira e é um bocadinho demonstrativa de duas coisas. Primeiro, da antiguidade, que já tem os prémios de publicidade, desde a década de 40 do século passado, mas também percebemos a ligação que sempre houve aqui às artes, nomeadamente ao cinema. Obviamente estamos a falar de um Festival de Cannes muito diferente daquele que existe hoje em dia, um festival que estava debruçado essencialmente em duas categorias, que era primeiro só em filme e depois em filme e anúncios de imprensa, depois mais tarde rádio, depois mais tarde outdoor, e depois por aí adiante foi ganhando categorias, até as categorias do dia 2, que tem muita tecnologia, que tem já uma componente grande de inovação e que tem até coisas sectoriais, como por exemplo, e falaremos mais à frente um bocadinho sobre o tema, como por exemplo prémios só na área da saúde ou só na área da inovação. Depois da criação do Festival de Publicidade de Cannes aparecem então outros prémios e o exemplo de Cannes é interessante para percebermos como é que rapidamente fez com que outras localizações no mundo quisessem ter os seus próprios festivais de publicidade. Nós temos aqui, em 1957, o New York Festival, o Festival de Publicidade de Nova York, que ainda hoje existe. Tem aqui em 1957 e 1970, por um motivo. Em 1957, o Festival de Publicidade de Nova York nasce apenas para premiar publicidade feita nos Estados Unidos e, em 1970, já 13 anos depois, ganha um cariz mundial, como já era o Festival de Cannes. Também na cidade de Nova York nascem os Clio Awards, em 1959. Tem aqui algumas curiosidades que eu posso mostrar também mais à frente. E depois nascem outros prémios, como em 1969 o Festival Ibero-Americano de Publicidade, que já passou por várias localizações. Eu cheguei a representar, a fazer parte da primeira dupla, juntamente com o João Amaral, que representou
os jovens criativos portugueses no FIAP, na altura decorreu em Miami, já decorreu em Buenos Aires, já rodou vários países da América Latina, mas como percebem pelo nome, tem aqui uma lógica ibérica e americana, mais a parte latina dos Estados Unidos. Temos também o Festival de Publicidade de Londres, o Leo Arts, neste momento já não é o principal festival de publicidade mundial de Londres, até porque o Leo Arts, embora chame-se London International Advertising, tem aqui um componente interessante, é que neste momento decorre nos Estados Unidos e não em Londres. Em Londres o principal festival é o D&AD, Designers and Art Directors Club of London, e é um festival de cariz mundial, mas que é promovido por uma entidade que não é privada, é por uma associação que é o equivalente, por exemplo, em Portugal ao Clube de Criativos de Portugal, ou no Brasil ao Clube de Criação, antigo Clube de Criação de São Paulo. Às vezes nós não temos essa noção, mas os festivais de publicidade são realmente antigos. E isto é um frame muito giro que eu quis trazer-vos aqui hoje, que é da série que todos conhecem, que é o Mad Men, e se repararem, ele está aqui, há um episódio sobre a agência onde ele estava, que ia receber um prémio, e vai o Don Draper receber o prémio, e o que ele tem na mão é um Clio Art, portanto, na altura que havia o Mad Men e que a Madison Avenue era feito daqueles malucos todos que bebiam 2 martinis ou 3 martinis por almoço, já havia Clio Awards, já havia prémios, e aí temos a prova com o Don Draper a receber o prémio. Os prémios de publicidade, para vocês perceberem, dividem-se normalmente por categorias. Temos os prémios globais, como o Cannes, como o Clio, como o D&AD, como o Lisbon Ad Festival, por exemplo, que, como o nome indica, permeiam agências e trabalhos de todas as geografias. Temos chamados prémios regionais. Eu estava-vos a dar o exemplo do FIAP, mas existem outros que vamos ver aqui à frente também, mas normalmente estão agregados a uma região geográfica, portanto faz sentido, ou uma língua também, ou portanto anda sempre por aí. Temos os prémios nacionais e depois temos aqui também os prémios sectoriais, podem ser nacionais ou não, normalmente são nacionais, mas existem alguns internacionais. Eu tenho aqui alguns exemplos, que é os prémios globais, os Cannes, D&AD, One Show, Clio Awards, Lisbon Advertising Festivals, entre outros, o Golden Awards of Montreux, o Crystal Festival, Golden Awards of Montreux, como o nome indica, na Suíça, o Crystal Festival, que acontece nos Alpes franceses no inverno, portanto é um festival mundial que é interessante porque funciona exatamente ao contrário de Cannes, portanto Cannes funciona na praia, o Crystal Festival funciona em Courchevel, em Torre-Valais, portanto uma estância de ski, Cannes é perto do verão, o Crystal Festival é no inverno e portanto é esse lado interessante. Mas pronto, isto são os prémios globais e todos vocês conhecem vários certamente. E depois temos os chamados prémios regionais, que os lusófonos aqui como exemplo, mas temos o El Sol, que é um concorrente do FIAP que é sediado em Espanha. Temos o Alorro da Iberoamérica, que tem uma importância muito grande na Iberoamérica toda, inclusive em Portugal sempre conseguimos boas cotações e bons resultados as agências nacionais na Argentina, que é onde corre este prémio. Este prémio tem uma particularidade muito gira. Há uns anos eles perceberam que havia uma série de organização do evento percebeu que a determinada altura que estavam a perder muitas inscrições para o Festival de Cannes e que o grande foco das agências brasileiras, que é o maior mercado da Iberoamérica, estava essencialmente em Cannes e não estava no El Orro. Então eles fizeram uma coisa gira que foi um anúncio de uma cerveja, salvo erro na altura, que era todo falado em português, portanto na altura os filmes que iam a concurso eram exibidos todos em salas de cinema no Palais de Cannes, e então era um filme que era todo falado em português, tinha uma legenda em inglês, e em inglês parecia um anúncio de cerveja normal, todas as falas, todo o copy que estava a ser dito era um anúncio de cerveja normal. Mas o que o ator estava a dizer era basicamente a gozar com as pessoas que estavam em Cannes e dizer que era muito mais giro ganhar um prémio na Argentina, porque a família ficava muito mais orgulhosa de ganhar aos argentinos do que ir à Europa, que a cerveja em Cannes era cara, era uma porcaria, mas em Buenos Aires era incrível, e por aí adiante. Temos aqui o Eurobest, que é bastante conhecido dos portugueses, até porque já se realizou em Portugal, precisamente no Cinema São Jorge, e como o nome indica é um prémio europeu, e aqui novamente o FIAP como exemplo, mas depois existem vários. Temos, por exemplo, os Speakeys, que fazem parte também do mesmo grupo que tem os Cannes Lions e que é dedicado à Ásia. Temos o Dubai Links, também para a parte do Médio Oriente. Temos os Cresta Awards, Cresta Awards, não, desculpem, agora não me esquecer o nome, mas os prémios da América da África do Sul,
peço desculpa, que permeiam a região africana. Em todas as geografias acabamos por ter prémios regionais. Depois temos os prémios nacionais, aqui há os exemplos portugueses, o Clube de Criativos de Portugal, provavelmente o mais importante, os prémios da Magia e Publicidade, os APP Marketing Awards, que nasceram este ano, tiveram a primeira edição, os prémios da Eficácia, organizados e muito bem organizados pela Associação Portuguesa de Anunciantes, a APAN, e depois os prémios sectoriais. Nos prémios sectoriais temos um bocadinho de tudo. E são prémios que acabam por ser mais importantes, até muitas vezes para os próprios clientes, do que propriamente para as agências, porque é a forma desses clientes serem distinguidos pelo trabalho que têm do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da criatividade, também no seu setor em específico, e às vezes há setores que são muito nichos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Os Jeff Awards não são propriamente setoriais, são setoriais no sentido de julgarem apenas a eficácia, mas não dizem respeito a um setor de atividade. Relativamente ao setor da atividade, temos no Mónaco ainda o World Luxury Award, que é só para marcas de luxo, publicidade de marcas de luxo. Temos o Clio Health em Nova Iorque, só para a área da saúde, que eles chamam Pharma, Health and Wellness. Temos os Midas Awards, que fazem parte do mesmo grupo do New York Festivals e é só dedicada à publicidade na área financeira e stock market, e temos, por exemplo, também o Marketing Automotive Awards, que é focado só em publicidade e comunicação na área dos automóveis. Paralelamente, existem também os prémios de jovens criativos, que, ao contrário dos prémios de agência, que são normalmente pagos, ou quase todos pagos, os prémios jovens criativos são de inscrição gratuita, e aqui vocês conhecem certamente vários. Podia dar-vos o nosso exemplo do Young Lisbon, por exemplo, ou do briefing aberto dos prémios lusófonos, mas tem aqui também os Young Lions de Cannes, que são importantíssimos, que já foram funcionando de forma bastante diferente. Quando eu era um jovem criativo, funcionava por uma lógica de briefings abertos, vários briefings por categoria, com marcas a patrocinar, e qualquer pessoa era livre de se candidatar às categorias todas que queria. Já depois de deixar de participar em prémios jovens criativos, mudaram as regras e passou a ser uma lógica em que tem que haver uma escolha de portfólios para escolher quais são os jovens que se podem candidatar, e depois funciona numa lógica de bootcamp, sendo que uma pessoa só pode ser candidata a uma categoria. Depois temos aqui o Hello de Iberoamérica, com os seus jovens criativos. Temos o FIAP, que tem a maratona dos jovens criativos, em que normalmente são duplas que são selecionadas por país e vão concorrer ao sítio onde decorre o festival, ao contrário dos Novos Talentos do Hello, em que é uma lógica de briefing também, e o Clube Criativos de Portugal, que também tem os seus briefings para jovens criativos. É interessante aqui dar-vos aqui uma lógica também, que estava a falar há pouco dos prémios lusófonos, e aqui é outro tema giro no que é que os prémios lusófonos vieram mudar e agitar um bocadinho as águas. A lógica dos briefings abertos mudou realmente bastante, ou seja, normalmente havia categorias para jovens criativos e categorias para estudantes em todos os prémios, e houve uma inovação que nós trouxemos, que foi criar uma categoria de talentos. O que é que eram talentos? Eram todas as pessoas com mais de 30 anos, mas que quisessem candidatar-se também a um briefing de uma marca, porque queriam evoluir na carreira, porque achavam piada ao briefing e queriam respondê-lo, porque queriam fazer portfólio, ou porque queriam efetivamente ganhar um prémio e chamar a atenção do mercado. E, portanto, fomos o primeiro festival, creio eu, no mundo a fazer isso, a abrir a pessoas com mais de 30 anos e ter uma categoria própria para elas, e é bastante interessante. Algumas dicas sobre como ter sucesso nos prémios de publicidade. Isto é uma parte que eu vos quis trazer aqui, que achei que era gira também falarmos um bocadinho, até pela minha dupla experiência, ou seja, pela experiência como criativo e ter ganho alguns prémios, ter ganho alguns Young Lions em Portugal, não lá fora como outros jovens portugueses conseguiram ganhar, mas ter ganho alguns prémios cá, ter ganho vários prémios da agência também, e ter estado aqui na Gens também, juntamente com a Ana Firmo Ferreira, que foi a verdadeira fundadora dos prémios lusófonos, a ter estado aqui na gênese da fundação de estes dois festivais, dos lusófonos e do Lisbon Festival. Bem, antes de mais é interessante, obviamente há aqui uma parte que não está aqui, mas que é interessante vocês perceberem, que é o mais importante de tudo, obviamente, é ter um grande trabalho, e a partir daí, a partir do momento que se tem um grande trabalho, é mais fácil é ganhar um prémio.
No entanto, há várias coisas que podem fazer com que um grande trabalho deixe de ter um bronze e passe a ter um ouro ou um grande prémio. E tem muito a ver com a dinâmica que os prémios ganharam. Nós estamos a falar, para vocês perceberem, de níveis das dezenas de milhares de inscrições em Cannes, por exemplo, 40 mil inscrições em Cannes, de vários prémios, como por exemplo os prémios lusófonos têm mais de 1000 inscrições por ano. O Clube Criativos, neste momento não sei quanto é que tem, mas deve andar à volta de 700, 800 inscrições por ano. E portanto é preciso chamar a atenção e às vezes não basta apenas ter uma boa ideia, ter uma boa execução do ponto de vista da direção de arte, ter um copy cuidado. É preciso provar que a ideia foi boa. Então, as dicas que eu vos trago aqui. Construir um grande videocase até 2 minutos. Portanto, os 2 minutos foi uma regra que começou por Cannes. Eu, quando comecei a participar em prémios, esta regra não era assim tão fixa, portanto era uma sugestão que se inscrevesse videocases até 2 minutos, mas primeiro nem todos os trabalhos iam com videocase e os que iam com videocase era essencialmente para competições maiores, internacionais, para os prémios locais até muitas vezes ninguém se dava ao trabalho de fazer o videocase. Mas a partir do momento que começaram a haver tantas inscrições e que se massificou também a produção de vídeo, também é preciso dizê-lo, e começou a ser mais barato fazê-lo também, começaram a haver muitos videocases. Eu não sei se vocês têm noção, mas existe inclusive uma produtora só de videocases para prémios de publicidade, que até tem ADN lusófono, portanto passa a publicidade, que se chama Allo Arts, e é a maior empresa do género e especialista do género, e se vocês tiverem tempo de espreitar o site deles é muito interessante, até porque tem lá vários videocases que eles já fizeram e podem aprender um bocadinho com isso. Como é que se tem um bom videocase? Primeiro, eu acho que é preciso cada vez mais conseguir seguir as boas práticas da criação de um videocase, ou seja, os 2 minutos, ser legendado, de começar por apresentar a ideia, acabar com os resultados, ter uma narrativa e um storytelling pensado só para esse videocase. Portanto, tudo isso é importante, mas é importante o próprio craft do videocase e muitas vezes conseguir sair da casca naquilo que é um videocase normal, porque põe-se na cabeça de um jurado, e eu já tive a oportunidade de ser jurado em alguns prémios de publicidade, um bocadinho por todo o mundo, e uma pessoa a determinada altura já viu centenas de videocases e, portanto, ou aparece ali alguma coisa que realmente chama a atenção, não só pela ideia, mas pela forma como está feito, ou então será mais complicado que tenha sucesso. Depois temos aqui a lógica dos board cases, que é a forma mais antiga de apresentar uma peça candidata a um prémio, mas que no fundo é um board que nos diz qual é que foi o briefing, qual é que foi o insight, qual é que foi a ideia e quais é que foram os resultados. Portanto, as dicas que eu posso dar aqui é que seja visualmente atrativo, portanto isto é uma verdade lá para Alice, mas não deixa de ser verdade por causa disso, que tenha bem espelhados os resultados e que sejam coisas absolutamente objetivas, ou seja, não basta dizer que foi viral nas redes sociais, temos que tangibilizar quão viral é que foi, em que redes sociais é que foi, falar do investimento que foi feito tendo em conta o retorno, por exemplo, na lógica de relações públicas, iremos falar um bocadinho sobre isso também à frente. E, portanto, há aqui várias coisas a ter em conta quando fazemos um bom board case e temos que ter atenção que, embora o videocase seja muito importante, muitas vezes os jurados já só têm tempo de olhar para o board case, principalmente quando são festivais com muitas inscrições e, portanto, nunca descurem um bom board, porque é importante tê-lo. Estudar bem as categorias e subcategorias. Isto foi algo que eu aprendi mais enquanto organizador de prémios do que na altura em que concorria a prémios, ou seja, inscrever em prémios, as pessoas têm noção que não é barato, é um grande investimento por parte das agências e, portanto, esse dinheiro tem que ser rentabilizado. A melhor forma de rentabilizar é conseguir estudar com antecedência em que categorias e subcategorias é que se vai inscrever. Como é que isto se faz? É simples, é correr os anos passados do prémio onde nós queremos inscrever e perceber o que é que ganhou, perceber como é que estava apresentado e tentar olhar para o júri desse ano e perceber o que é que vai valorizar. Portanto, nós temos um júri que é eminentemente digital, se calhar temos que dar uma carga mais digital ao nosso case e temos que inscrever nas categorias que façam sentido para um júri que tenha uma visão mais digital, por exemplo, da publicidade. E aqui um último ponto que é importante e que nas aulas que eu dei na FLEG de criatividade, onde abordava também os temas dos prémios, ia falando sempre muito, que é ter cultura de prémios publicitários. E é algo que infelizmente eu penso que se tenha perdido um bocadinho no mercado português. Existe, como nós sabemos, uma proliferação, e já falamos aqui, de prémios um bocadinho por todo o mundo. E é importante um jovem criativo, e um criativo no geral, estar atento a esses prémios, ganhar essa cultura.
E quem fala de prémios não fala só de prémios, fala das publicações da área, por exemplo, algumas que nos dão uma noção mais de negócio, como a Campaign, por exemplo, ou como temos várias revistas de publicidade à escala mundial, a Advertising Age é mais importante, mas depois há outras. Portanto, é importante terem essa noção de negócio e como é que funciona o setor, mas é importante verem trabalhos. Antigamente havia apenas o Best Asset TV e depois o West of the World, Archive na parte da publicidade escrita, ou impressa, se quisermos, escrita, impressa, e portanto faz sentido terem essa cultura. Faz sentido os prémios, verem como é que funcionam os prémios, verem os cases, estarem atentos a quando é que são as premiações e estarem atentos ao que é que ganha, é o mais importante. Só vendo muito boa publicidade é que se tornam um bom publicitários e, por norma, o que melhor se faz na publicidade é o que é realmente o que ganha nos prémios, e, portanto vai ajudar-vos muito, não só a ganhar prémios, mas vai ajudar-vos muito também para o vosso futuro e a vossa carreira. Antecipar as tendências de cada ano, isto é um dado interessante e Cannes aqui obviamente funciona como barómetro dos outros festivais todos e da indústria também. O que é que nós percebemos com isto de antecipar das tendências de cada ano? Não, se vocês repararem, e os últimos anos existiu uma evolução muito grande de meios novos na publicidade. E, portanto, uma das tendências que existe sempre é um meio novo qualquer que está a surgir. Eu posso-vos dar o exemplo que lembro-me do Festival de Cannes, quando começam a aparecer coisas de redes sociais, do Facebook, mas depois quando começam a aparecer redes sociais novas, o Instagram, quando começa a aparecer o TikTok, antes disso o Snapchat, e portanto quando vão aparecer aqui meios novos que possam ser utilizados. As tecnologias também, portanto, já houve anos em que se privilegiou muito o VR, agora começa-se a privilegiar o metaverso, portanto, há sempre tecnologias novas, a Internet of Things também, e portanto há sempre aqui tecnologias novas e é preciso saber antecipar as tendências de cada ano. Existem reportes, inclusive, o mais conhecido é o reporte anual da Leo Burnett, em que primeiro diz qual é que são os cases que acha que vão ter mais hipótese de ganhar, mas também antecipa as tendências, e é importante estarem atentos a essas tendências, porque os festivais de publicidade não são muito diferentes dos outros eventos. Se nós olharmos para o cinema, para os Oscars, também existem cada ano tendências para esse ano que vão ser privilegiadas, que podem ser até sobre a temática dos trabalhos, né? Estamos a falar da igualdade de género, por exemplo, das questões LGBTQIA+, portanto há uma série de agendas aqui que funcionam um bocadinho como tendência, quer no cinema, quer na publicidade, e portanto convém, e também noutros tipos de prémios, e convém estarem atentos a elas e perceber se faz sentido ou não e por aí. Procurar apresentar trabalhos com resultados efetivos, eu acho que foi desde que comecei a participar em prémios, desde que começaram os prémios lusófonos e depois o Lisbon Festival, foi algo que eu reparei que os júris estão cada vez mais atentos. Ou seja, nós passamos de uma era em que se premiava só a boa ideia, até porque muitas vezes era impossível perceber se aquilo tinha tido efetivamente resultados. Vamos pensar no festival de Cannes, aí está, em 1940 e depois nos anos a seguir, nas décadas a seguir, onde estava focado essencialmente no meio de filme, imprensa depois e rádio depois. O que é que acontecia? Eram meios intangíveis, ou seja, se aparecia uma publicidade da Polónia, um vídeo da Polónia, nós não conseguíamos perceber efetivamente se aquilo tinha gerado muito buzz ou não, porque estamos a falar de uma era pré-redes sociais. E, portanto, não conseguiríamos provar sequer se aquilo teve uma repercussão muito grande. O mesmo se passava com a rádio, e ainda mais com a imprensa, né? Portanto, nós víamos anúncios de imprensa e muitas vezes nem se sabia se aquilo tinha sido efetivamente publicado no órgão de comunicação social. Mais tarde, os próprios festivais começaram a pedir certificados, por exemplo, dos anúncios de imprensa que tinham sido mesmo no órgão de comunicação social, a terem atenção se aquele órgão de comunicação social era relevante ou se tinha saído só para publicar um ghost, um fantasma, e ganhar prémio, e portanto começou-se a ter atenção a isso tudo. Hoje vivemos num mundo completamente diferente, onde tudo é absolutamente tangível, e conseguimos medir tudo com métricas de relações públicas quando saem coisas nos órgãos de comunicação social, seja uma oportunista a repercussão do ponto de vista de dinheiro que poderia representar. Estamos a falar nas redes sociais, onde é tudo absolutamente tangível também, e que é tudo alicerçado com números, e portanto é preciso apresentar os trabalhos com resultados efetivos. E uma coisa que é importante, a nossa audiência que nos está a ouvir é essencialmente de Portugal, ou trabalha em Portugal, e portanto é importante ter um dado, que é, quando nós falamos de queijos portugueses, e eu falo muitas vezes com pessoas que escrevem nos lusófonos e dou-lhes a perceber isso, é importante nós contextualizarmos qual é que é o mercado. Por exemplo, um jurado brasileiro, quando está a olhar para
um trabalho inscrito nos prémios lusófonos da criatividade olha para ele tendo em conta a sua escala de alguém que está provavelmente em São Paulo, numa cidade que tem tantos habitantes ou mais habitantes do que tem Portugal. Okay? E portanto, quando nós dizemos este case teve 1 milhão de views, este filme teve 1 milhão de views no YouTube, para Portugal 1 milhão de views é 10% da população, para o Brasil não é assim uma coisa tão espetacular como nós achamos aqui em Portugal. Portanto, apresentem resultados efetivos contextualizando o país onde esteve. Isto é muito importante e é um erro que acontece muitas vezes quando fazemos case, quando fazemos boards, porque nos esquecemos disso ou porque estamos tão fascinados com os resultados que tiveram e que foram realmente fascinantes à escala portuguesa, mas esquecemos que não vivemos numa ilha e que isto hoje em dia é um mundo global e que nos prémios, principalmente internacionais, quem vai estar a jurar provavelmente são pessoas que têm pouca ligação ao país ou que não conhecem o país. E, portanto, é importante que tenham isso em conta. E aqui, não descurar as public relations. Eu acho que isto aqui, mais que uma lógica só dos prémios de publicidade, tem a ver com a própria essência da publicidade. Isto é uma visão pessoal minha, muita gente provavelmente irá discordar, mas eu tenho a sincera opinião de que se nós comprarmos mídia, pusermos lá a nossa criatividade e as únicas pessoas que virem e falarem sobre aquela criatividade forem aquelas que assistiram à mídia que nós compramos, então esta campanha em princípio é uma campanha falhada. Falhada porquê? Precisamente porque não foi falada, ou seja, a ideia quando fazemos um anúncio de imprensa é que ele depois seja partilhado nas redes sociais e seja viralizado. Quando fazemos um filme é que ele seja falado pelas pessoas e seja partilhado pelas pessoas no WhatsApp, no Telegram, no Signal, nas redes sociais dessas pessoas. E quando falamos de prémios, há realmente uma atenção muito especial que os jurados têm sempre à questão das relações públicas. Portanto, quer na altura de estarem a fazer o trabalho, preocupem-se em divulgar o trabalho nos órgãos de comunicação social e preocupem-se também quando estão a fazer cases, quando estão a fazer boards, de pôr o impacto que esse trabalho teve realmente na comunicação social. Um erro comum aqui, e só para vos deixar este alerta, eu sei que já me estou a prolongar um bocadinho, mas só para vos deixar este alerta, há sempre um erro comum aqui normalmente. E qual é que é o erro? Que é colocarmos apenas meios de publicidade. E as pessoas percebem isso, ou seja, não houve um impacto na sociedade onde trabalho se ele apenas foi notícia no Ads of the World, no Best Ads on TV, na Advertising Age, no Briefing, na meios de publicidade, na Marketeer, na Imagens de Marca e nos outros meios todos que existem sobre publicidade. Isso hoje já não é relevante nos prémios de publicidade. O que é relevante é, no caso de Portugal, termos uma coisa que sai na SIC, que sai na TVI, que sai na RTP, uma coisa que sai no Expresso, que sai na Visão, que sai na Sábado, ou que sai na CNN lá fora, ou cá dentro também, que agora a CNN, na BBC e nos outros meios de comunicação social realmente de massa e generalistas. Aqui uma pergunta que me fazem muitas vezes e que eu acho que é uma grande discussão no mercado, se os prémios de criatividade têm a mesma relevância do passado. Ou seja, quem viveu aquela década de 90, que não foi a década que eu ainda não passado, mas a 2000 e 2010, a 2010 aí sim já estava na publicidade, sentiu que estes foram os anos de ouro dos prémios de publicidade, dos prémios de criatividade. E a década de 2000 muito marcadamente. Portanto, é quando Cannes dispara, é quando muitos festivais disparam, é quando sentimos que o festival realmente cresce até do ponto de vista de pessoas que vão assistir e que tem uma relevância absolutamente brutal. E depois sentiu-se a determinada altura que pode ter havido aqui alguma queda ou não. A minha opinião sobre o tema, a minha opinião é um bocadinho esta, o que é que nós tivemos? Tivemos um ano de 2019 que foi forte, embora com algumas críticas, não sei se vocês se lembram, mas aqui 2019, 2018, houve um célebre incidente em que o Sr. Martin de Sorel, na altura ainda à frente da WPP, foi a Cannes e deu cabo do festival, a dizer que nem sequer devia ser em Cannes, que devia ser em Londres ou nos Estados Unidos, porque Cannes não era central, que era caríssimo levar pessoas para a Riviera Francesa, que o festival estava desatualizado, que não tinha novas tecnologias e gerou-se algum burburinho e algum debate no mercado, não falo aqui a nível nacional, mas aqui a nível mundial, sobre o tema. É verdade que os prémios continuaram com a mesma lógica e fizeram a mesma lógica, com a mesma dinâmica de crescimento, tendo feito aqui uma lógica diferente, isso sim, de diversificarem-se, de serem mais atentos aos problemas sociais, serem mais atentos à evolução das tecnologias, serem mais abertos aos marketeers, serem mais abertos às empresas tecnológicas, serem mais abertos às consultoras que estavam e já estão há muito tempo a entrar de uma forma muito efetiva no mercado e, portanto, fizeram essa transformação. O que é que acontece? Temos o ano 2020, vocês sabem que temos uma pandemia, a pandemia para todo o setor de eventos, sejam prémios de publicidade, sejam outra coisa qualquer,
teve um impacto gigante e, portanto, obviamente, grande parte do Festival de Cannes tem a ver com aquilo que se passa fora do Palais de Cannes, nas ruas de Cannes, nos restaurantes de Cannes, nos eventos paralelos do Festival de Cannes, e quem diz isto em Cannes, diz em todos os prémios, e obviamente que as agências também sentiram os seus budgets apertados, porque as marcas tinham os budgets apertados, o mercado faturou menos, e portanto houve menos investimento em prémios, e não houve a mesma dinâmica de prémios, porque uma das principais vantagens, que era juntar pessoas, não pôde acontecer. 2021 já se notou uma ligeira recuperação, e 2022 acredito que foi um ano em que realmente retomaram os festivais e já estão a níveis quase 2019. Acredito que para o ano, em 2023, os festivais e os prémios estarão ao nível de 2019. São prémios iguais a 2019? Obviamente que não. Por exemplo, Cannes já tinha ensaiado um formato híbrido no passado, voltou a reforçar esse formato híbrido, muitos festivais fizeram, e faz todo sentido que existam e que as pessoas não precisem de estar fisicamente em Cannes para viver o prémio, para assistirem às conferências que são incríveis, como são desde há muitos anos, e portanto os prémios mudaram, os festivais mudaram, mas eu acredito que continuam com a mesma pujança. Agora, para terminar, que tendências é que antecipamos para a evolução dos prémios de criatividade? Bem, eu acho, acabei no último slide por falar da experiência de quem está no festival de publicidade, e eu acho que vai ser muito por aqui. Vamos ter aqui a inserção do metaverso, portanto, vamos poder estar a passear no metaverso pelo Palais de Cannes, pelas ruas de Cannes, pelos eventos paralelos de Cannes ou de outro festival qualquer, e poder interagir, inclusive poder ir receber o nosso leão ao palco num formato híbrido que inclua o metaverso também. Acredito que hoje o festival está mais livre e menos liberto um bocadinho de algo que sentia há uns anos, que era o lobby de alguns países que tinham muita força porque tinham um nível de inscrições muito grande e ganhavam muitos prémios, e portanto isto era uma pescadinha de rabo na boca. Depois tinham muito mais jurados, e como tinham mais jurados, tinham mais pressão, não só sobre a organização, mas principalmente dentro dos painéis de jurados. Isto era muito importante, e acabavam por influenciar um bocadinho os resultados e condicionaram um bocadinho a que países como Portugal raramente conseguissem ser premiados. E tínhamos também aqui os lobbies das grandes networks, que são obviamente quem mais inscreve nos prémios, quem mais jurados tem, e que se organizassem poderiam também ter aqui algum lobby, que eu acho que cada vez está a ser mais combatido pelos prémios, por todos, nacionais e internacionais, e portanto está a melhorar e está a fazer com que os prémios sejam cada vez mais justos. Acho que grande prova disso, e não podia falar de prémios sem dar aqui publicamente, mais uma vez, os parabéns à FCB Lisboa e ao Edson Ataíde pelo feito absolutamente gigante de uma agência portuguesa ganhar um grande prémio em Cannes. Eu muitas vezes pensei que nunca seria possível, que não estaria vivo para assistir a este feito. É realmente algo absolutamente incrível para o nosso país, reposiciona o nosso país do ponto de vista criativo de uma forma brutal. É o melhor que já se fez pelas agências portuguesas nos últimos anos para podermos finalmente exportar a criatividade portuguesa, e pronto, e acho que devia ter tido se calhar mais algum conhecimento por parte do mercado do que aquele que teve. Depois temos aqui a maior participação das tecnológicas e das Big Four. Há uma tendência natural que já se notou há muitos anos em Cannes, que as tecnológicas entrarem. Quando falo das tecnológicas, falo aqui de softwares, mas falo também das social networks todas. Portanto, toda a gente que já foi a Cannes lembra-se das praias do Google, a praia do Facebook, a praia do Instagram, e da Oracle e por aí fora. Portanto, essa tendência vai aumentar, porque cada vez mais a publicidade e a tecnologia vivem de mãos dadas, e portanto faz sentido para eles estarem lá e faz sentido envolverem-se mais nesse processo. E as Big Four também, porque decidiram entrar no mercado da publicidade desde há uns anos. Notou-se muita presença no início da Accenture no Festival de Cannes, hoje em dia também da Price, da Deloitte Digital, da McKinsey e da maior parte das grandes consultoras, não só as Big Four, mas as outras todas a seguir, que se têm focado também nesta área da criatividade e da experiência do utilizador alicerçada a criatividade, e portanto vão ter cada vez mais relevância nos prémios de publicidade. E vai haver uma maior envolvência dos clientes e marketeers, ou seja, se um dos propósitos dos prémios é essencialmente as agências poderem se promover e com isso ter a new business, faz sentido que exista esta envolvência dos clientes marketeers no processo, e acredito que cada vez mais vai ser mais assim, cada vez haverá mais júris clientes em alguns prémios onde isso faça sentido. Acredito que cada vez mais as marcas vão estar atentas aos prémios e, portanto, também por isso os prémios continuam a ser relevantes. Em jeito de conclusão,
Os prémios Pulsar continuam a existir para definirem critérios, para inspirarem criativos, para ajudarem os criativos a evoluírem pelo seu mérito, para puxarem o mercado para a frente, para anteverem tendências e, acima de tudo, para ajudarem as marcas a perceberem quais as agências mais avançadas criativamente em cada país, área ou região. Enquanto assim for, serão absolutamente dispensáveis ao mercado.